Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda tem uns irmãos ali procurando. Se você puder ajudar alguém que está perto de você, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bendito é o Senhor Jesus. Aleluia. Agora na minha só fica ruim, fica escuro. Louvado é o Senhor. Vamos assim então estar lendo. E diz assim a palavra do Senhor: Eis que eu criei o ferreiro que assopra as brasas no fogo e que produz a arma para o seu devido fim. Também criei o assolador para destruir toda arma forjada. Contra ti não prosperará. Amém. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança do servo do Senhor e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Eu peço que a igreja repita comigo do 16 ao 17 em uma só voz. Amém, irmãos? Eis que eu criei o ferreiro que assopra as brasas no fogo e que produz a arma para o seu devido fim. Também criei o assolador para destruir toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que usar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Eu peço que você, antes de sentar em seu lugar, vire para o teu irmão e diga: Deus já te deu uma herança aqui na terra. Pode sentar em seus lugares. Louvado seja o nome do Senhor. Eu perguntei ao Senhor o que eu ia pregar, procurei toda a Bíblia, mas não encontrei. E o Senhor me dava esses dois versículos na Bíblia Sagrada. Louvado seja o nome do Senhor, no livro de Isaías. E o Senhor, filho, tão somente abre a tua boca que eu falarei. Amém, irmãos? Então o Senhor nesta noite vai falar aos teus ouvidos diretamente do trono. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia está falando que, louvado, sobre o futuro glorioso de Sião. Deus falava com o povo. Eis que eu criei o ferreiro que assopra as brasas no fogo e que produz a arma para o seu devido fim. Eu vejo aqui no final do versículo 17 que Deus fala também: esta é a herança dos servos do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Esta é a herança dos servos do Senhor. Talvez você fique se perguntando e dizendo: mas irmão Josafá, como a minha herança começa aqui na terra? Louvado seja o nome do Senhor. Amados e queridos irmãos, algumas pessoas costumam dizer: a minha herança está no céu. Eu quero dizer para você que você está totalmente enganado. A tua herança está com você aqui na terra como cristão. Existem pessoas que não são cristãos, que estão debaixo das pontes, que estão debaixo, louvado seja o nome do Senhor, de vícios, de drogas, de bebidas, que também eles já têm a herança do Senhor nas suas vidas. Eles só faltam voltar ou retornar para a posição que eles foram chamados e escolhidos. Deus, quando criou o homem, Deus criou duas qualidades, ou seja, Deus fez o homem, louvado seja o nome do Senhor, o vaso da salvação e o vaso da perdição. Se você é filho da salvação, você pode até tentar fugir, mas você vai retornar para o lugar de onde Deus te chamou e onde Deus te colocou. Amados e queridos irmãos, nós vemos aqui na Bíblia Sagrada, a Bíblia nos fala: eis que eu criei um ferreiro. Deus estava falando deste ferreiro, Deus estava falando de um homem. Este homem é o homem que trabalhava, louvado seja o nome do Senhor, de
de uma fábrica, ou seja, nos dias de hoje, uma fábrica onde produz ferro, onde produz armas de fogo, ou seja, louvado seja o nome do Senhor. Naqueles dias era diferente, amados e queridos irmãos. Naqueles dias, o ferreiro que a Bíblia falava era um homem que colocava ali o seu fogo, as suas brasas, e ele assoprava aquele fogo para que pudesse ali ser derretido o ouro ou a prata, para ali fazer uma espada para que ele pudesse ir à guerra. Também se fazia naqueles dias espada de bronze. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amados e queridos irmãos, naqueles dias o ferreiro criava espada para que os homens pudessem ir à guerra. Bendito seja o nome do Senhor. Você está entendendo aqui a palavra? Louvado seja o nome do Senhor. Naqueles dias Deus usava aquele homem, Deus criou aquele homem para poder fazer aquelas ferramentas, e através daquelas ferramentas saía soldados para a guerra. Louvado seja o nome do Senhor. Tropas de soldado daquelas cidades de Israel, de outras cidades circunvizinhas, que saíam para a guerra para guerrear. Mas eu olho, amados e queridos irmãos, o povo de Deus, eles tinham a espada. Deus falava aqui, louvado seja o nome do Senhor, desse ferreiro. Deus falava de um homem que formava, ou seja, a arma para a guerra. Quando Deus me fala desse homem que formava, louvado seja o nome do Senhor, essas ferramentas para a guerra, Deus estava falando, louvado seja o nome do Senhor, que aqueles homens, ele produzia aquelas armas, e aquelas armas eles saíam para a guerra, e quando eles começavam a guerrear, aquelas armas começavam a perder o seu valor, aquelas armas começavam a ficar cegas, algumas quebravam, algumas armas, irmãos, já não servia quando ele retornava da guerra para seus lares. Alguns deixavam cair as suas espadas, outros perdiam as suas espadas. Louvado seja o nome do Senhor. E eles tinham que retornar naquela fábrica, ou seja, naquele ferreiro que Deus criou, para ali ele formar uma nova espada, para ali ele formar uma espada mais resistente, para que ele pudesse ir à guerra novamente para guerrear. Eu quero dizer para você, louvado seja o nome do Senhor, que sem a ferramenta, vim para teu irmão, diga, sem a ferramenta de Deus, não tem como você ir à guerra. Louvado seja o nome do Senhor.